porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, dando continuidade à nossa exposição nesta carta. Nós leremos do versículo 14 ao 22. 1 aos Coríntios, capítulo 10, do 14 ao 22. Para aqueles que nos visitam, nos cultos noturnos dominicais, nós temos pregado sobre esta carta. Nós adotamos a pregação expositiva Lectio Continua, que é a pregação de todo o livro. Pela manhã nós estamos expondo o livro dos Salmos, e à noite, 1 aos Coríntios, e estamos nesse trecho do capítulo 10, de 14 a 22, que eu passo a ler. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que participam, que se alimentam dos sacrifícios, são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Amém. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque temos a Tua palavra inteira em nossas mãos. E pela liberdade que nos dás deste lado de cada mundo, de podermos abri-la e livremente examiná-la para a nossa edificação. Que possamos, ó Deus, valorizar esse tesouro precioso, essa oportunidade, esse privilégio tão caro, que não é, ó Deus, desfrutado por todos os crentes espalhados no mundo. Assim, ó Deus, ajuda-nos a valorizar isto e ajuda-nos a examinar a nossa própria vida à luz daquilo que temos ouvido. Livra-nos de distrações, ó Deus. Livra-nos, Senhor Deus, de pensamentos fugidios, dispersos, que nos afastem do Senhor. E dá-nos a compreensão necessária para que entendamos, ó Deus, os limites e a natureza da verdadeira liberdade cristã. Nós te pedimos isto confiados no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez uma das maiores ironias da vida espiritual seja o fato de que, por vezes, as mais preciosas dádivas de Deus podem transformar-se em instrumento de destruição para a nossa vida, quando usadas de maneira equivocada. Existe uma tendência arraigada, enraizada no coração humano, de transformar coisas boas em coisas supremas, centrais na vida. O pecado, meus irmãos, raramente se apresenta como rejeição explícita de Deus. É possível falar bem de Deus enquanto o desobedecemos. Lembra de Saul? Samuel disse, você desobedeceu a Deus? Não, pelo contrário, eu obedeci a Deus. E ele, de fato, tinha desobedecido porque não tinha cumprido a ordem de Deus à risca. Obediência não é obediência se não é 100%. Mas com muito mais frequência, meus irmãos, o pecado surge quando nós elevamos dons legítimos à posição que pertence somente ao doador. Dinheiro, família, trabalho, prazer, reconhecimento, conhecimento
e até mesmo experiências espirituais, que são todos dádivas de Deus, podem ocupar um lugar tão central em nossa vida que acabem tomando o lugar de Deus. Nesse contexto, irmãos, até a própria liberdade que nós temos pode se tornar um ídolo. Isto acontece quando o exercício da liberdade passa a ser mais importante do que a comunhão com Deus. E a gente se apega tanto ao direito de fazer algo que a gente já não consegue avaliar com sobriedade os efeitos espirituais das nossas escolhas. Quando, portanto, a defesa da liberdade se torna um fim em si mesma, ela começa a descambar para o pecado e a idolatria. Porque ela deixa de ser serva e passa a ser senhora. Eu posso, portanto, eu tenho que fazer. O homem, nesse caso, já não governa a sua liberdade. Ele passa a ser governado por ela. Assim, meus irmãos, a liberdade que deveria servir à glória de Deus pode ser utilizada para justificar escolhas que nos afastam dele. Por isso, como nós temos visto ao longo desta série, Paulo instrui os coríntios sobre os limites da liberdade cristã, demonstrando que aquilo que foi concedido para promover a obediência pode acabar sendo usado para alimentar a desobediência. E talvez seja esse o perigo contra o qual Paulo já advertia os coríntios em outra parte da carta. Você lembra? Em 1 Coríntios 6,12, ele cita uma de suas conhecidas afirmações, que na verdade era a afirmação dos coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas Paulo imediatamente acrescenta, mas nem todas me convêm. E repete, todas me são lícitas, eu sou livre. E ele não está falando de coisas que a Bíblia declara pecaminosas, mas de coisas sobre as quais a Bíblia não se pronuncia exatamente. E ele continua, todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é uma observação importante, porque a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que desejamos, mas em não sermos escravizados por coisa alguma, além de Cristo. Então, quando algo passa a nos dominar, um desejo, veja, até o direito, é muito comum, eu já falei isso, no ambiente do gabinete pastoral, um casal estar em conflito e as reclamações dele sejam injustas. Ele reclama que ela não o respeita, que ela está sempre mal-humorada, que reclama de tudo, que não reconhece o esforço que faz. E sim, ele tem o direito ao respeito dela, ao reconhecimento dela. Mas ele justifica o seu pecado contra ela. Ela, por sua vez, diz que ele é um homem ausente, que pouco lhe dá atenção, que pensa mais no trabalho, e a reivindicação dela é justa. Mas quando se percebe, você vai ver que ambos pecam contra o Senhor e um contra o outro para ter aquilo que é de direito. Então, quando um desejo, mesmo lícito, ele se torna uma exigência, ele passa a me dominar. Então, é por isso que, quando algo passa a nos dominar, ainda que seja inicialmente legítimo, nossa liberdade já começou a ser corrompida. Essa advertência é particularmente necessária, meus irmãos, porque o coração humano ele possui uma extraordinária capacidade de justificar seus próprios excessos. Nós podemos nos convencer de que estamos apenas exercendo nossa liberdade, quando na realidade estamos nos aproximando perigosamente do pecado. Podemos chamar de maturidade aquilo que é apenas autoconfiança, e chamar de discernimento aquilo que é apenas presunção. Quando isto acontece, o que chamamos de liberdade aos olhos de Deus já se tornou cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Precisamos então nos aperceber de que existe um ponto em que o exercício da nossa liberdade deixa de ser uma questão de consciência. Aliás, esse é o tema geral dessa série que começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 10. É uma longa sessão. Liberdade, uma questão de consciência. Mas há um momento em que a liberdade deixa de ser uma questão de consciência e passa a ser participação em algo incompatível com a comunhão que temos com Cristo.
É exatamente esse perigo que Paulo enfrenta em nossa passagem. O apóstolo mostrará que existe um ponto em que o exercício da liberdade deixa de ser uma questão de consciência e passa a ser participação em algo incompatível com a comunhão que temos com Cristo. Então, há uma linha que não pode ser cruzada, pois, caso o seja, a liberdade descamba para a idolatria, para a cumplicidade com atos pecaminosos. É aqui de novo que eu faço perguntas que trazem para a contemporaneidade o nosso texto. Apenas são perguntas para que você avalie. O crente pode participar de shows seculares, show de músicas que não têm uma temática bíblica. O crente pode participar de festas juninas. O crente pode beber. Pode fazê-lo em qualquer lugar. O crente pode usar tatuagens. Estas são questões que muitos consideram neutras, mas é exatamente aí que o que estamos tratando aplica-se. Há uma linha, meus irmãos, na nossa liberdade que não pode ser cruzada. É possível que até nós digamos sim a todas as perguntas que eu acabei de fazer, mas o nosso sim não pode ser absoluto. Porque existem certas circunstâncias onde essa liberdade vai descambar para o pecado. E quando isso acontece, a única resposta apropriada é mais do que cautela e moderação, é fuga. Por isso, as primeiras palavras desta sessão são uma ordem tão direta quanto necessária. Observe como Paulo começa este parágrafo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. Ele está concluindo, portanto, o que ele falou anteriormente é importante. E nós devemos aqui rapidamente revisar que, desde o capítulo 8, Paulo vem tratando da questão da carne sacrificada aos ídolos, lembra? Havia festas pagãs em que carnes eram sacrificadas a ídolos e os fiéis comiam em honra ao ídolo. O que sobrava do que era sacrificado, eles comiam numa festa social que acompanhava esse rito pagão. Mas ainda sobrava mais carne que não era nem assada e ela era vendida para o mercado. Então era muito comum você comprar no mercado carne que havia sido sacrificada a ídolos. E o problema surgiu, você deve lembrar, porque alguns cristãos de Corinto, apoiados em um conhecimento teologicamente correto, o de que os ídolos nada eram e de que há um só Deus e um só Senhor, concluíam que possuíam plena liberdade para frequentar ambientes associados ao culto pagão e participar das refeições ali realizadas, como os cultos a Afrodite. Aliás, Corinto tinha um templo dedicado a Afrodite, o culto em honra a Baco, deus do vinho, Afrodite, deusa do amor. Em si mesmo, o raciocínio de que os ídolos não são nada, ele continha um elemento de verdade. O erro estava em imaginar que uma conclusão teológica correta autorizava qualquer comportamento relacionado àquela realidade. Então, ao longo da sessão, você que está acompanhando, mas sempre tem gente nova, Paulo vem mostrando desde o capítulo 8 que a liberdade cristã deve ser governada por princípios superiores. No capítulo 8, por exemplo, nós aprendemos que o amor pelo irmão limita a liberdade. Porque nem tudo o que podemos fazer convém, especialmente quando nossas escolhas se tornam um tropeço para aqueles cuja consciência ainda é mais sensível em relação a uma área na qual nós não temos problema. No capítulo 9, nós vimos que o evangelho está acima dos nossos direitos. Ali, o próprio apóstolo Paulo renunciou a prerrogativas legítimas para que nada criasse obstáculos à proclamação de Cristo. E nesse capítulo 10 já, dos versículos 1 a 13, que nós já vimos na semana passada, o apóstolo voltou-se para a história de Israel e demonstrou que nem mesmo abundantes bênçãos pactuais autorizam a presunção espiritual. A santidade de Deus continua exigindo vigilância, perseverança e temor. Agora, porém, meus irmãos, Paulo leva a sua argumentação ao ponto mais decisivo de toda a discussão dessa questão da liberdade cristã. Porque a questão já não é mais se determinada prática pode escandalizar um irmão, expor alguém ao perigo da queda.
ser um obstáculo ao evangelho ou nos levar à presunção. A questão agora é se a participação nas refeições culticas pagãs, no contexto de Corinto, é compatível com a comunhão que os cristãos possuem em Cristo. Então lembra das perguntas que eu fiz? O cristão pode isso, pode aquilo outro. Há circunstâncias em que a participação em uma das coisas que eu enumerei nas perguntas pode ser incompatível com a comunhão que temos com Cristo. Aqui, para nós entendermos e contextualizarmos, devemos lembrar que no mundo greco-romano os templos não eram apenas locais de culto. Eles funcionavam também como centros de convivência social, celebrações comunitárias e refeições religiosas. Muitas das carnes sacrificadas aos ídolos, eu falei, eram consumidas nesses próprios ambientes. Mas Corinto também era uma cidade marcada pela idolatria e por práticas que frequentemente associavam culto, festividade e imoralidade. Nós já vimos isto aqui. Então, você sabe que muitas coisas do mundo são associadas assim, não é? Você já viu grandes artistas de sucesso, simulando rituais satânicos em seus shows, ou exibindo a sensualidade de uma maneira escandalosa? Sempre houve essas misturas. Nenhum evento cultural, irmãos, é neutro. Nenhum. Então, não é difícil perceber porque alguns chamados fortes poderiam ser tentados a levar sua liberdade muito mais além do que deveriam. É nesse contexto que Paulo introduz uma das mais profundas reflexões da epístola sobre comunhão espiritual, culto e participação sacramental. E o seu argumento se desenvolve em 3 movimentos, que eu antecipo aqui nos 3 pontos do sermão, e aqui eu vou descrever, mas eu vou dar títulos a esses pontos. Dos versículos 14 a 17, ele demonstra que a idolatria é incompatível com a comunhão que temos com Cristo e em Cristo. Nos versículos 18 a 20, ele mostra que a participação em atos culticos envolve comunhão espiritual com aquilo que eles representam. E finalmente, nos versos 21 a 22, Paulo conclui que a mesa do Senhor exclui a mesa dos demônios e que Deus não tolera rivais na adoração do seu povo. Assim, meus irmãos, a grande tese dessa passagem é simples e solene, e é importante para você que está anotando, anotar, porque essa é a grande tese, a proposição desta passagem. É a seguinte: existe um ponto em que o exercício da liberdade deixa de ser uma questão de consciência e passa a ser cumplicidade com a idolatria. Eu vou repetir. Existe um ponto na nossa prática, um ponto em que o exercício da liberdade deixa de ser uma questão de consciência e passa a ser cumplicidade com a idolatria. Essa é a grande ideia de Paulo no texto, a grande ideia exegética que nós falamos. Ou podemos colocar ideia homilética também, porque eu já estou traduzindo em linguagem que você pode entender. Consegue entender até aqui? É muito claro, né? Existe um ponto em que a liberdade, o exercício da liberdade, deixa de ser uma questão de consciência, porque assim, não, eu posso ou não posso, é questão de consciência. Não, não é mais questão de consciência, porque passa, às vezes, a liberdade a se tornar cumplicidade com a idolatria e com o pecado, de um modo geral. E é exatamente esse limite que Paulo nos ajudará a enxergar. Então vamos aos pontos. Primeiro ponto, versos 14 a 17. Paulo vai mostrar a idolatria. Veja o raciocínio de Paulo. Ele está usando uma espécie de silogismo, né? Ele vai do particular para o geral e ele vai avançando na argumentação numa progressão lógica. Entenda o raciocínio de Paulo. Primeiro, a idolatria é incompatível com a comunhão que temos com Cristo e em Cristo. Pastor, não é redundância com Cristo e em Cristo? Não, você vai entender por quê. Eu vou repetir. A idolatria é incompatível com a comunhão que temos com Cristo e em Cristo. Crianças, quando eu falo incompatível, quer dizer que incompatível é aquele que não combina. Idolatria não combina
com a comunhão que temos em Cristo e com Cristo. Observe que depois da solene advertência dos versos 1 a 13, Paulo está chegando à conclusão prática a que seus leitores deveriam extrair de tudo o que acabara de dizer. Por isso que ele fala, portanto, conclusão, amados, meus amados, fugi da idolatria. O portanto, então, conecta esta exortação à sessão anterior. Israel recebeu bênçãos pactuais, mas caiu no pecado, foi o que ele falou dos versos 1 a 13. Israel experimentou o juízo de Deus por causa da idolatria e de seus pecados correlatos. Nós vimos isso no sermão anterior. Portanto, os coríntios não devem brincar com os mesmos perigos. Isso chama a atenção aqui que Paulo não diz resistam à idolatria. Ele não diz tenham cuidado com a idolatria ou evitem os excessos na idolatria. Ele diz fujam da idolatria. O verbo é forte e sugere afastamento imediato e decisivo. Ele não diz nem para enfrentarmos a idolatria aqui, porque ele está falando da idolatria que eu posso praticar. Ele está dizendo fujam. É o mesmo tipo de linguagem que a Escritura emprega em relação a outros pecados particularmente perigosos, como a imoralidade. Você lembra? Em 1 Coríntios 6,18, já vimos e disse, fugir da imoralidade, fugir da impureza, fugir da porneia, da prostituição. Fujam disso. Irmãos, há situações em que a resposta mais sábia não é administrar a proximidade do pecado, a suscetibilidade à tentação, mas é afastar-se dele o mais rapidamente possível. A maioria de nós conhece o Provérbios 22, 3, que diz, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, é importante afastar-se do pecado o mais rápido possível, da possibilidade do pecado. Essa ordem já revela algo importante, irmãos. Os coríntios aparentemente acreditavam que eram suficientemente fortes para frequentar certos ambientes sem sofrerem qualquer dano espiritual. Ah, irmãos, quantas vezes a gente se sente forte o suficiente para ficar perto, né? Casalzinho está apaixonado, começa a se aproximar, a gente diz, evitem contato físico. Você já tem idade para casar? Não, então termine. Não existe namoro recreativo. A Bíblia nem fala de namoro. A Bíblia fala de casamento. Aí os jovenzinhos ignoram e vão se aproximando e buf. A gente fala, afaste-se, pai fala, afaste dessa amizade, porque ela te contamina. E o filho continua com aquela amizade. A gente tem essa tendência, irmãos, a ficar no limiar do perigo, a ficar na corda bamba. E os coríntios pensavam que eles podiam, então, frequentar esses ambientes e não sofreriam dano espiritual. Paulo discorda. Há contextos em que a simples permanência, preste atenção, igreja, há contextos em que a simples permanência já constitui perigo. Na companhia de alguém, em determinados locais, em determinadas circunstâncias, a simples permanência já constitui perigo. Há situações que a maturidade espiritual, em que a maturidade espiritual não se demonstra pela capacidade de permanecer perto da tentação, mas pela sabedoria de fugir dela. No versículo 15, Paulo faz um apelo interessante. Ele diz, falo como a criteriosos, ele vai chamá-los ao raciocínio. Julgai vós mesmos o que digo. Preste atenção no que eu digo. Ser criterioso é ter capacidade de discernir. Então o apóstolo está convidando os coríntios a seguirem um raciocínio que apresentará a seguir. Em outras palavras, ele lhes diz, se vocês se consideram maduros e esclarecidos, então avaliem cuidadosamente as implicações daquilo que estão fazendo. E a partir desse ponto, Paulo introduz o argumento que vai sustentar toda a passagem. Preste atenção. O argumento tem a ver com a natureza da comunhão que os cristãos possuem e que é claramente representada na ceia do Senhor. Paulo aqui elabora uma teologia da ceia. E lembra,
a teologia dos escritores bíblicos era uma teologia de tarefa. Eles tinham um problema e eles então levantavam qual é a compreensão bíblica, o que a Escritura diz, e eles aplicavam aquilo à Escritura. Então eles faziam teologia para aplicar a uma tarefa específica. Então, veja o que ele pergunta. Ele faz uma pergunta litúrgica em relação à ceia do Senhor. Veja o verso 16. Porventura, é uma pergunta retórica, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Essa expressão, cálice da bênção, provavelmente deriva da última taça utilizada na refeição pascal judaica. Na Páscoa havia uma última taça que era tomada no ato da celebração da Páscoa judaica, em que aquele que tomava, geralmente o patriarca da casa, ele pronunciava uma bênção. Então, este é o ponto, mas aqui Paulo aplica claramente ao cálice da ceia do Senhor, porque nós já aprendemos aqui na igreja que a celebração da Páscoa, no contexto da Nova Aliança, se dá na ceia do Senhor, toda vez que nós tomamos a ceia do Senhor. O ponto central, porém, está na palavra comunhão. Veja, ele usa aquela palavrinha que você conhece, a palavra grega, quem já é evangélico há um tempo, koinonia, né? Então, ele está dizendo, o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Duas vezes ele usa a palavra comunhão. O que Paulo está a dizer é que o comer o pão e beber o cálice implica mais do que mera lembrança ou simples associação mental. Trata-se de participação, compartilhamento, comunhão real. O pão e o cálice não nos fazem simplesmente recordar de Cristo. Tampouco Paulo está a ensinar que os elementos se transformam literalmente em seu corpo e sangue. Ele não diz que o cálice é o sangue de Cristo, literalmente, nem o pão que partimos é o corpo de Cristo, mas ele diz que esse cálice é a comunhão do sangue de Cristo e que esse pão é a comunhão do corpo de Cristo. Então o próprio texto continua chamando-os de pão e cálice. Contudo, Paulo ressalta que ao participar deles pela fé, o crente desfruta de uma verdadeira comunhão espiritual com Cristo. Então, essa observação é importante, irmãos, porque o argumento de Paulo depende dela. Se a ceia fosse apenas uma recordação simbólica, a conclusão dos versículos seguintes perderia grande parte da sua força. O apóstolo está a afirmar que, ao participar da mesa do Senhor, os crentes entram em uma comunhão real com Cristo. Não se trata de uma presença física nos elementos, mas de uma participação espiritual real, operada pelo Espírito Santo. Os sinais permanecem distintos daquilo que significam, mas Deus utiliza esses sinais para comunicar aos crentes as bênçãos da redenção que eles representam. Essa é exatamente a posição reformada do que são os sacramentos. É por isso que, diferentemente da igreja romana, nós não cremos na transubstanciação, nem que há qualquer poder no material em si. Mas, diferentemente também do evangelicalismo em geral, nós não chamamos esses sacramentos apenas de ordenanças. Até podemos chamá-los, mas eles comunicam bênção, de fato, de maneira espiritual. É por isso que nós chamamos a ceia do Senhor de sacramento. E neste ponto aqui eu quero relembrar o que diz a nossa confissão de fé, corroborando com esse pensamento paulino. No capítulo 27 da confissão de fé, os parágrafos 2 e 3 rezam o seguinte: em todo o sacramento, incluindo ceia e batismo, há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Jesus olha para o pão e diz: isto é o meu corpo. O nome de um é atribuído ao outro. Não que literalmente aquilo se transforma na carne de Cristo, mas há uma relação espiritual, uma união
sacramental. Entre o sinal, qual é o sinal na ceia? Os sinais são o pão e vinho. E a coisa significada, o corpo e o sangue de Cristo. O parágrafo seguinte continua dizendo, a graça, para evitar uma compreensão errada, a graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder existente neles, no pão e no vinho. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra. Mas depende de quê? Da obra do Espírito e da palavra da instituição. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. É isso que Paulo está dizendo. Então, só que além da comunhão com Cristo, Paulo, então, para a gente entender, quando nós comemos o pão, quando nós tomamos o vinho, nós comungamos espiritualmente, nos alimentamos espiritualmente, de maneira real, do corpo e do sangue de Jesus. Mas Paulo vai além. Ele vai destacar, veja no verso 17, que a comunhão dos próprios crentes entre si é promovida por essa participação na ceia. Veja, verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É por isso que a divisão aqui que eu trouxe, o ponto é que a idolatria é incompatível com a comunhão que temos com Cristo e em Cristo. Paulo então está a dizer que quando nós participamos da ceia, nós desfrutamos da comunhão com Cristo, mas também nós desfrutamos da comunhão uns com os outros em Cristo. Agora você entendeu porque eu usei as duas preposições. Assim, meus irmãos, a ceia possui uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Por isso não tem sentido participar da ceia se você está brigado com o seu irmão. Você precisa reconciliar-se com ele. Porque a ceia é a celebração da morte de Jesus, mas é também a celebração da nossa unidade como corpo de Cristo. Então aqueles que participam, porque aqueles que participam do mesmo pão, confessam pertencer ao mesmo corpo. Então, irmãos, a mesa do Senhor não é apenas um ato individual de devoção. Por isso não tem sentido aqueles ritos que algumas seitas evangélicas inventaram de você estar na sua casa, traz o cálice, providencia um cálice de vinho, um pedaço de pão, coloca em cima da TV ou da mesa e na hora de tomar, você toma e você está com... Não tem respaldo na Escritura. É preciso que seja presencial. Quando vos reunis no mesmo lugar. Paulo vai falar isso no capítulo 11, ainda vamos expor esse capítulo. Então, irmãos, a mesa do Senhor é uma expressão visível da unidade do povo de Deus. E é precisamente aqui que o argumento de Paulo começa a ganhar força. Irmãos, a ceia não é um ritual vazio. Ela envolve comunhão, ela envolve participação, ela envolve identificação. Participar da mesa do Senhor significa experimentar e declarar comunhão com Cristo e com o seu povo. Então, se isso é verdade em relação à mesa do Senhor, a pergunta inevitável é: o que significa, aqui vem o ponto, o que significa participar conscientemente de uma refeição cultica em um templo pagão? É essa a associação que Paulo vai fazer. Quando eu tomo a ceia do Senhor, eu estou participando da mesa do Senhor, eu estou comungando do corpo e do sangue do Senhor e comungando da unidade cristã. Então, o que significa participar conscientemente de uma refeição cultica em um templo pagão? É exatamente essa questão que Paulo passará a responder nos versículos seguintes. No entanto, a primeira lição, por enquanto, é esta: a idolatria é incompatível com a comunhão que temos com Cristo e em Cristo. Portanto, aquele que participa da mesa do Senhor não pode tratar a idolatria como algo espiritualmente neutro. Então, quanto mais compreendemos a realidade da nossa união com Cristo, irmãos, mais percebemos que certas associações espirituais
e toda associação tem algum tipo de contexto espiritual. Então nós percebemos que certas associações espirituais simplesmente não podem coexistir com essa comunhão. É por isso que Paulo não recomenda apenas cautela diante da idolatria. Ele ordena fuga, porque a comunhão com Cristo exige exclusividade. Então lembre, a idolatria é incompatível com a comunhão que temos em Cristo e com Cristo. Segundo, então, Paulo vai trazer o seguinte princípio, versos 18 a 20. A participação em um culto cria uma comunhão com aquilo que ali é adorado. Presta atenção. Qual é o princípio? Idolatria incompatível com a comunhão com Cristo. Nós participamos da ceia do Senhor. Nós comungamos dos corpo e sangue de Cristo. Segundo, eu preciso entender que essa é uma premissa geral. Na verdade, ela até é premissa maior. Paulo começa com a menor, falando da ceia, e agora ele fala de maneira mais geral. A participação em um culto cria uma comunhão com aquilo que ali é adorado. Então, se você vai para um determinado contexto de culto pagão, é o que isso significa. Observe, tendo demonstrado que a ceia do Senhor envolve verdadeira comunhão com Cristo e com seu povo, Paulo então amplia seu argumento por meio dessa comparação. E o seu objetivo agora é mostrar que aquilo que afirmou sobre a mesa do Senhor não constitui uma exceção, um caso isolado. Trata-se, na verdade, de um princípio mais amplo. A participação em atos culticos cria uma comunhão correspondente àquilo que está sendo cultuado. Por isso, ele usa o exemplo do culto de Israel, verso 18. Considerai o Israel segundo a carne. Por que diz o Israel segundo a carne? Porque a igreja é o Israel espiritual. Israel não é mais hoje a nação ou o povo de Deus. O povo de Deus é uma descendência, é uma semente espiritual. Então ele diz, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Observe, a referência é ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. E você que é crente há mais tempo, ou você que já está na igreja há algum tempo, sabe, pelo menos aqui na Terceira, que em determinadas ofertas, parte do animal era consumida pelos sacerdotes. A melhor parte era oferecida a Deus, a gordura, exceto no holocausto, que tudo era queimado para Deus. Mas em algumas ofertas, parte do animal era consumida pelo sacerdote, e em alguns casos, pelos próprios ofertantes, que comiam parte da oferta na presença do Senhor. E ao participarem daquela refeição sacrificial, esses crentes da velha aliança não estavam simplesmente participando de uma refeição comum. Eles estavam a participar de um ato de culto. E por isso, tornando-se participantes do altar. Observe a lógica do argumento. Nos versos 16 e 17, Paulo falou da mesa do Senhor. Ok? Agora ele aponta para o altar de Israel. O altar, no contexto do culto de Israel, era a mesa do Senhor, no contexto da velha aliança. Em ambos os casos, participar da refeição significa participar da realidade espiritual associada àquela refeição. Lembra das perguntinhas que eu fiz? Do que pode o crente participar? Faça associação. Você é inteligente. Participar, nesses casos que Paulo usou, da refeição, significa participar da realidade espiritual associada àquela refeição. Então, o culto não é um ato isolado de significado. O culto estabelece uma relação entre o adorador e aquilo que é adorado. É precisamente por isso que Paulo introduz a questão dos sacrifícios pagãos, verso 19. Veja onde ele vai agora avançar. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo voltou àquela questão inicial. Ele já tinha dito, o ídolo não é nada. Mas o que ele está colocando aqui num que, digo, pois, vocês acham que eu estou querendo dizer que o ídolo tem algum valor, o ídolo em si mesmo? E essa pergunta é importante porque o apóstolo não deseja ser mal compreendido. Desde o capítulo 8 ele vem ensinando que os ídolos não possuem existência real com Deus, como deuses. Há um só Deus verdadeiro.
Há um só Senhor, Jesus Cristo. Portanto, o problema não está em atribuir aos ídolos um poder que eles não possuem. Mas isto não significa que os cultos idolátricos sejam espiritualmente neutros. Por isso Paulo prossegue, verso 20. Não, eu não estou dizendo que o ídolo em si é uma coisa. O que eu estou querendo dizer é isso. As coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Entendeu? Aquela estatuazinha, aquele símbolo, aquilo não é nada. Mas ao se curvar diante deles, ao sacrificar a eles, eles estão sacrificando aos demônios. Aqui chegamos ao centro da argumentação. Embora o ídolo nada seja, existe uma realidade espiritual por trás da idolatria. Os cultos pagãos não são meros fenômenos culturais ou simples expressões religiosas da criatividade humana. Por trás deles existe oposição ao Deus verdadeiro. É por isso que Paulo fala em sacrifícios oferecidos a demônios. Agora nós devemos observar cuidadosamente o que o apóstolo está a afirmar. Ele não está a dizer que cada estátua pagã contém literalmente um demônio dentro dela. Nem está atribuindo divindade real aos ídolos. O seu ponto é que toda adoração que se afasta do Deus verdadeiro acaba servindo aos interesses do reino das trevas. Então aquilo que parece apenas uma cerimônia religiosa possui sempre implicações espirituais muito mais profundas do que os coríntios imaginavam. É exatamente por isso que a sua participação nas refeições culticas nos templos pagãos era tão grave. E alguns dos chamados fortes talvez pensassem: sabemos que os ídolos nada são. Logo, podemos participar dessas refeições sem qualquer consequência espiritual. Paulo responde que essa conclusão é flagrantemente equivocada. Eles estavam olhando apenas para a carne servida à mesa. O apóstolo os obriga a olhar para a realidade espiritual associada àquela mesa. Essa verdade, irmãos, possui implicações que vão muito além do contexto de Corinto. Aqui para nós, ela ensina que um culto não deve ser avaliado apenas pelas palavras que pronuncia, mas também pelos símbolos que emprega, pelos ritos que adota e pela mensagem que comunica. E eu vou repetir. Um culto não deve ser avaliado apenas pelas palavras que pronuncia, mas também pelos símbolos que emprega, pelos ritos que adota e pela mensagem que comunica. No caso de Corinto, era flagrante a adoração a ídolos pagãos. Então estava mais claro, mas não basta perguntar quem um culto afirma adorar. É necessário perguntar o que aquele culto expressa e qual a realidade espiritual que ele representa. A própria história bíblica nos oferece exemplos disso. Você lembra do episódio do bezerro de ouro? Quando eles se cansaram, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. E fizeram lá um bezerro de ouro. Arão fundiu lá todo o material de ouro, as joias que eles entregaram, e fez deles um bezerro. E quando Arão anuncia o culto, no capítulo 32 de Êxodo, verso 5, o que é que ele diz? Amanhã será festa ao Senhor. Ele usa o termo Javé, um termo único, exclusivo para o Deus de Israel. Ou seja, o nome do Deus verdadeiro continuava sendo invocado, contudo o culto havia sido corrompido por símbolos e práticas que Deus não havia instituído. Eu não sei se você percebe, mas eu estou ampliando a aplicação do texto, escorado no contexto canônico. Paulo está tratando de ídolos claramente pagãos, mas há um exemplo na Bíblia de gente que estava supostamente adorando o Deus verdadeiro, porém
usando uma imagem, um simulacro de um boi que come erva. Então, o problema não era apenas o objeto formal da adoração, mas a forma pela qual Deus estava sendo adorado. Irmãos, esse princípio continua relevante para a igreja. Porque aqui eu amplio a pergunta, lembra? Pode o crente participar de festa junina? Eu pergunto. Pode o crente participar de todo evento de culto gospel? Está cheio de cultos aí. Marcha para Jesus, descende, etc. Porque, irmãos, é possível utilizar o nome de Deus e ao mesmo tempo introduzir na adoração elementos que comunicam uma teologia estranha à Escritura. É possível professar fidelidade ao Senhor e ainda assim incorporar símbolos, práticas ou concepções que desviam a atenção daquilo que Deus revelou para si mesmo ou acerca de si mesmo. O culto, irmãos, nunca é uma questão indiferente, porque os seus ritos e símbolos sempre comunicam algo sobre quem Deus é e sobre como Ele deve ser adorado. Por isso a advertência de Paulo permanece atual e devemos considerar que existem muitas comunidades ditas evangélicas que introduziram ritos estranhos à Escritura, algumas vezes até ritos tirados da Escritura, mas do contexto da velha aliança, que hoje não se aplicam mais e que na verdade nunca se aplicaram. Vou dar um exemplo: ungir objetos para fazer oração de cura, que a pessoa leva foto, roupa. Não tem isso na Bíblia em canto nenhum. O que era ungido, o que foi ungido foram os elementos do tabernáculo, que era uma consagração para aqueles elementos fossem santificados e pudessem ser usados exclusivamente no culto. A unção que era dada era ao profeta, ao sacerdote e ao rei, e o óleo da unção não poderia ser usado em mais nenhum outro rito, sob pena de morte. Ele nem podia ser imitado. Quanto mais vendido numa loja, óleo de santo de Israel. Percebe? Aí eu participo de uma situação, de um evento, que tem um falso profeta, que fica dando profetada. Gente, como eu já vi um cantor gospel jogando óleo em cima do povo, melecando o povo de óleo, dizendo: eu estou ungindo vocês. Idolatria, paganismo. O adorador, ele nunca permanece neutro diante do culto do qual participa. Toda adoração permanece, ela estabelece vínculos espirituais correspondentes àquilo que ela celebra, proclama e representa. É justamente essa realidade que levará Paulo à conclusão inevitável. Irmãos, eu preciso ser claro aqui. Essa é a razão porque a Igreja Presbiteriana do Brasil desaprova a participação dos seus membros na marcha por Jesus. Tem muita heresia no meio desse movimento. Mas eu preciso também aplicar a autocrítica, porque eu quero ser fiel antes à Escritura do que à IPB. A IPB, infelizmente, ainda não se pronunciou sobre a participação no Descende, que tem muito falso profeta e herege pregando, de seitas. E eu oro para que essa igreja que eu amo se pronuncie também sobre isto. Porque tem grandes vultos da igreja participando desse evento. E com muito temor e tremor, e respeito à liderança da minha igreja, eu preciso fazer esta declaração, colocação aqui. Mas voltando aqui para o texto, é essa realidade que vai conduzir Paulo à conclusão inevitável nos versículos seguintes. Paulo vai dizer: certas comunhões são mutuamente excludentes. Não é possível permanecer ou pertencer simultaneamente a duas mesas. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível participar da comunhão com Cristo e ao mesmo tempo manter comunhão com aquilo que se opõe a Ele.
E é isso que nos leva ao terceiro e último ponto. É exatamente isso, verso 21 a 22. Não é possível participar simultaneamente da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não é possível participar simultaneamente da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Depois de demonstrar que a ceia do Senhor envolve comunhão com Cristo, e que toda participação cultica cria uma comunhão correspondente àquilo que é adorado, Paulo chega à conclusão inevitável do seu argumento. Veja o que ele diz no verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Observe que o apóstolo não diz que isso não convém. Ele não fala que isso não é recomendável. Ele não diz que isso é espiritualmente arriscado. Ele diz, não podeis. Eu não posso ser menos radical do que o texto é, irmãos. Eu estou pregando a Escritura. Não é o pastor Marcos. É o que a palavra de Deus está dizendo. A linguagem é categórica. O que está em vista aqui não é apenas uma proibição moral. É uma incompatibilidade espiritual. As duas coisas são mutuamente excludentes. A comunhão com Cristo e a comunhão com os demônios não pode coexistir harmoniosamente. Essa afirmação nos ajuda a compreender porque Paulo ordenou aos coríntios que fugissem da idolatria. Porque o problema não era apenas a possibilidade de escandalizar irmãos mais fracos, ela existia, ele já tratou, como no capítulo 8. Tampouco era apenas a questão da eficácia da pregação no Evangelho, a autoridade para pregar o Evangelho, ele falou isso no capítulo 9. Tampouco era apenas o risco pessoal de cair em pecado pela presunção, como ele fala nos versículos 1 a 13 deste capítulo. O problema agora é mais profundo. Você percebe que Paulo vai colocando a espada da palavra e penetrando até o âmago da coisa, e ele vai aumentando a pressão. Ao participar conscientemente das refeições culticas dos templos pagãos, alguns coríntios estavam tentando conciliar duas comunhões que não podem ser conciliadas. Então aquelas perguntinhas que eu fiz, você tem que em cada circunstância dizer até que ponto a minha participação envolve cumplicidade. Eles estavam agindo como se fosse possível manter comunhão com Cristo e ao mesmo tempo participar de práticas associadas a uma realidade espiritual oposta a Ele. Paulo responde mostrando que a exclusividade da adoração não permite essa duplicidade. Esse princípio percorre toda a Escritura. E você sabe, o primeiro mandamento não exige apenas que adoremos o Senhor. Ele diz que devemos adorar somente ao Senhor. Mas o segundo mandamento não diz apenas isso. Ele diz que devemos adorar o Senhor do modo correto. Ele proíbe certas maneiras de adorar o Senhor. O Deus da aliança jamais aceitou dividir sua glória com rivais. Desde o Sinai até o Novo Testamento, a exigência divina permanece a mesma, exclusividade. É exatamente esse princípio que aparece na pergunta do verso 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Paulo se refere aqui ao zelo santo de Deus pela sua glória e por seu relacionamento de aliança com seu povo. Trata-se da mesma linguagem frequentemente utilizada no Antigo Testamento para descrever a reação divina à idolatria de Israel. Deus é zeloso porque reivindica para si a devoção exclusiva daqueles que Ele redimiu. E essa linguagem nos remete diretamente ao próprio decálogo. Você lembra em Êxodo 20, de 3 até 6, no segundo mandamento, o Senhor ordena: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo da terra, nas águas debaixo da terra. Ele está proibindo o simples fazer, o simples representar. Numa segunda etapa do mandamento, ele diz: não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso,
que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é improvável que Paulo tenha essa passagem em mente ao escrever essas palavras. Afinal, o contexto também é o mesmo, a proibição da idolatria e da falsa adoração. Então, o zelo de Deus não é uma reação exagerada ou caprichosa, ele decorre do fato de que somente o Senhor é digno de adoração. Como Criador e Redentor do seu povo, ele não tolera concorrentes. Aquilo que no Sinai foi expresso em forma de mandamento, reaparece aqui como advertência apostólica à Igreja de Cristo. Talvez a melhor ilustração seja a do casamento, frequentemente utilizada pelos profetas. A idolatria é mais do que um erro teológico, ela é descrita como adultério espiritual, como prostituição espiritual. O Senhor não é um Deus tribal, competindo com outras divindades por uma parcela de nossa devoção. Ele é o Deus verdadeiro que exige a totalidade do coração do seu povo. Por isso, qualquer tentativa de dividir nossa lealdade entre Ele e outros senhores constitui uma afronta à própria natureza da aliança. E a pergunta final de Paulo possui um tom de desafio: somos acaso mais fortes do que o Senhor? A resposta é óbvia, ninguém é mais forte do que Deus, ninguém pode desafiar impunemente a sua santidade. Ninguém pode brincar com a idolatria sem consequências. A pergunta, meus irmãos, expõe toda a arrogância implícita na atitude dos coríntios e de todos aqueles que presunçosamente caminham numa cumplicidade com a idolatria. Ao insistir em permanecer próximos da idolatria, os coríntios estavam agindo como se pudessem desafiar os limites estabelecidos por Deus e saírem ilesos. Mas essa advertência não se aplica apenas aos templos pagãos da antiga Corinto. Sempre que tentamos conciliar fidelidade a Cristo com lealdades concorrentes, repetimos o mesmo erro. Sempre que procuramos manter um pé na comunhão com Cristo e outro em valores, práticas ou compromissos incompatíveis com o Evangelho, estamos caminhando na direção denunciada por Paulo. Por isso a conclusão do apóstolo é tão necessária para a igreja em todas as épocas. Existem áreas da vida cristã, irmãos, que a pergunta não é simplesmente até onde eu posso ir. A pergunta correta é: isto é compatível com a comunhão que eu tenho com Cristo? Há situações, portanto, em que a liberdade deixa de ser uma questão de discernimento prudencial e se torna uma questão de fidelidade exclusiva ao Senhor. Chegamos assim ao clímax da passagem. A mesa do Senhor não é apenas um símbolo religioso entre outros. Ela expressa a comunhão exclusiva com Cristo. E justamente porque essa comunhão é real, ela exclui toda a participação em comunhões rivais. Ninguém pode servir a dois senhores. E então nós concluímos, irmãos, ao chegarmos ao final dessa passagem, à guisa de revisão, percebemos que Paulo nos conduziu ao ponto culminante de toda a discussão iniciada no capítulo 8. A questão nunca foi simplesmente a carne sacrificada aos ídolos, tampouco era uma discussão sobre direitos, conhecimento ou liberdade de consciência. O que estava em jogo era algo muito mais profundo, a exclusividade da comunhão que os cristãos possuem com Cristo. Por isso o apóstolo começa essa sessão ordenando: fugir da idolatria. Em seguida ele mostra que a ceia do Senhor não é um ritual vazio, é um meio pelo qual desfrutamos comunhão com Cristo e uns com os outros. E depois ele demonstrou que toda participação cultica estabelece uma comunhão correspondente àquilo que é adorado. Finalmente ele conclui que a mesa do Senhor e a mesa dos demônios são incompatíveis entre si. Não se trata, portanto, apenas de uma escolha imprudente. Trata-se de uma impossibilidade espiritual. Existe um ponto em que o exercício da liberdade deixa de ser questão de consciência e passa a ser cumplicidade com a idolatria. Este é o ponto. Então, meus irmãos, essa advertência, ela continua extremamente necessária em nossos dias. Certamente ela se aplica à participação em cultos e cerimônias explicitamente idólatras. Mas o princípio é mais amplo. Nós vivemos uma época em que muitos tratam o culto como uma questão de gosto pessoal, criatividade humana e preferência religiosa. Contudo, Paulo nos ensina que o culto nunca é espiritualmente neutro. Os símbolos, os ritos, as práticas da adoração
comunicam uma determinada teologia e expressam uma determinada comunhão. Por isso, não basta perguntar se o nome de Deus está sendo mencionado. É necessário perguntar se Deus está sendo adorado da maneira que Ele mesmo determinou na sua palavra. Ao mesmo tempo, esta passagem nos alerta, irmãos, para um perigo ainda mais sutil. A própria liberdade nossa pode se tornar um ídolo. Quando a defesa dos nossos direitos e preferências pessoais torna-se mais importante do que a fidelidade a Cristo, a liberdade deixa de servir o Senhor e passa a ocupar o lugar que pertence somente a Ele. Assim, aquilo que deveria ser instrumento da obediência transforma-se em ocasião de desobediência. Por isso a exortação: fujam da idolatria, não negociem com ela, não se aproximem dela com autoconfiança, não tentem conciliar aquilo que Deus declarou incompatível. A comunhão com Cristo exige exclusividade. O Deus que se revelou no Sinai como Deus zeloso continua reivindicando para si a devoção exclusiva de seu povo. E é exatamente por isso que a liberdade jamais deve descambar para a idolatria. Vamos orar? Bendizemos o teu nome, ó Deus, pela tua palavra que é tão clara, tão objetiva. E ela não nos deixa no escuro, ela nos ensina como proceder, até em questões onde em Cristo temos liberdade de praticar certos costumes e hábitos. Mas reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós idolatramos essa liberdade. E muitas vezes usamos da liberdade, como Paulo nos advertiu em Gálatas 5, para dar ocasião à carne. Ajuda-nos, ó Deus, a usar a nossa liberdade com prudência. E ajuda-nos, Senhor, a fugir da idolatria. Fugir da participação em eventos, em programas, que mesmo quando se dizem evangélicos, aberram de maneira flagrante, escandalosa, daquilo que a palavra estabelece como culto. Ensina-nos, ó Deus, a sermos firmes nesta questão. E aqueles que aqui estão presentes, que ainda não abandonaram os ídolos, ainda não correram para Cristo, que o teu Espírito aplique a palavra ao coração deles, levando-os a entender que Cristo é suficiente, que Ele é o único mediador entre o Senhor e os homens, e que não há nenhum outro mediador a quem possam recorrer. Assim que eles abandonem os seus ídolos e confessem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós pedimos estas coisas e te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.